Olá! Já pararam para pensar em como a gente saiu daquela bagunça de arquivos de papel para o mundo digital super organizado que a gente tem hoje? Nessa análise, a gente vai mergulhar nessa jornada, que foi silenciosa, mas que mudou absolutamente tudo na nossa forma de viver e trabalhar. Olha, antigamente, toda empresa, não importava o tamanho, dependia de papel. Imagina só, salas e mais salas cheias de arquivos, fichas, pastas, clientes, fornecedores, estoque. Tudo era um pedaço de papel guardado em algum lugar. Tentar organizar isso e, pior, encontrar alguma coisa no meio de tudo era uma tarefa gigantesca. E essa é a grande questão, né? Essa transição não foi um passe de mágica. Foi uma resposta direta a problemas muito reais e muito caros que o papel simplesmente não dava mais conta de resolver. Vamos entender como essa virada de chave aconteceu. Pensa no seguinte: e se uma empresa precisasse do histórico de ponto de um funcionário de 20 anos atrás para um processo na justiça? Era uma busca que podia levar dias, talvez semanas, se é que iam achar. E os riscos? Um simples cano estourado podia destruir décadas de registros. Um funcionário mal intencionado podia simplesmente pegar um projeto inteiro e levar embora. O caos do papel gerava prejuízo, desconfiança e era super ineficiente. Era preciso criar uma solução. E a solução para esse caos todo veio na forma dos bancos de dados. Dá para pensar neles como uma espécie de fortaleza digital, sabe? Construída sobre regras que não podem ser quebradas. E para essa fortaleza ser confiável de verdade, ela se apoia em 4 promessas, 4 pilares que valem para qualquer operação. Certo, vamos entender isso aqui. Essas 4 características formam o que a gente chama de ACID. Essa é a regra de ouro dos dados. É o que garante que aconteça o que acontecer, a informação vai estar lá, segura e correta. Vamos ver como cada um desses pilares funciona na prática. Começando pela atomicidade. O nome já dá uma pista, né? Vem de átomo, algo indivisível. É a garantia de que uma operação nunca vai ficar pela metade. Ou tudo dá certo do início ao fim, ou o sistema simplesmente desfaz tudo e volta para o estado anterior, como se nada tivesse acontecido. É a principal defesa contra dados corrompidos. A expressão ou 8 ou 80 resume isso perfeitamente. Não existe meio termo. Imagina o problema que seria se uma transferência bancária saísse de uma conta, mas não chegasse na outra. A atomicidade impede que isso aconteça. É a garantia absoluta do tudo ou nada. Depois, a gente tem o isolamento. Pensa bem, nos sistemas de hoje, tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo. O isolamento garante que essas operações não se atrapalhem. Ele trata cada uma como se estivesse na sua própria bolha, sem que uma interfira no resultado da outra. Imagina esse cenário clássico de e-commerce. Sem o isolamento, o sistema poderia, sem querer, vender o mesmo produto 2 vezes, criando um problemão de estoque. O banco de dados usa essa regra para resolver o conflito na hora, garantindo que só a primeira compra seja efetivada. O que nos leva à consistência. De um jeito bem simples, os dados precisam sempre fazer sentido. As regras do jogo que foram definidas lá no começo precisam ser seguidas à risca, o tempo todo, sem exceção. E o ponto crucial é este: a consistência mantém a saúde dos dados. Ao forçar que um campo de idade só aceite números, por exemplo, o sistema garante que a informação é confiável. E isso ainda acelera as buscas, porque o computador não perde tempo tentando decifrar um dado que não faz sentido ali. Por fim, vem talvez a promessa mais importante de todas, a durabilidade. Uma vez que o sistema diz, ok, transação concluída, essa informação se torna permanente. Mesmo que o servidor desligue, que falte energia, que o sistema inteiro caia, os dados que foram salvos vão estar lá, intactos, quando tudo voltar ao normal. É a durabilidade que nos dá a tranquilidade de saber que um registro importante, como uma compra online ou um documento salvo, não vai simplesmente sumir no ar. É a nossa rede de segurança contra o inesperado. Ok, então já temos as regras de ouro. Mas como um banco de dados é projetado do zero? Bom, a resposta está na sua planta arquitetônica, o modelo entidade-relacionamento, ou simplesmente MER. E essa analogia da planta de um prédio é perfeita. Nenhum engenheiro começa a construir sem ela, certo? E nenhum bom desenvolvedor deveria começar um sistema sem o MER. É um mapa, a fundação que garante que tudo vai funcionar de forma organizada e segura lá na frente. O MER se baseia em 3 bloquinhos bem simples. As entidades são os substantivos do sistema, as coisas principais. Os atributos são os adjetivos, as características dessas coisas. E os relacionamentos são os verbos, as ações que conectam tudo. Essas entidades podem ser de 2 tipos:
As físicas são coisas que a gente consegue, digamos, tocar. Um funcionário, um produto na prateleira. Já as lógicas são conceitos abstratos que surgem da interação entre as coisas físicas. Por exemplo, uma venda não existe fisicamente. Ela é o evento que conecta um cliente a um produto. Bom, com esses fundamentos todos no lugar, o palco estava montado para uma revolução. A necessidade por dados confiáveis e rápidos gerou uma verdadeira explosão de tecnologias, de ideias, de bancos de dados. E essa evolução foi muito rápida. Tudo começou lá nos anos 70 com a teoria revolucionária do Edgar Code. Nos anos 80, essa teoria virou negócio, com empresas gigantes como a Oracle. Os anos 90 democratizaram tudo, com o código aberto, com o MySQL e o PostgreSQL. E os anos 2000 trouxeram um desafio totalmente novo, o Big Data, que precisou de uma nova abordagem com os bancos NoSQL. E o mais interessante é que essa evolução toda não terminou com um único vencedor. Pelo contrário, ela nos deu uma caixa de ferramentas enorme e super diversificada, com a solução certa para cada tipo de problema que aparece. Essa tabela dá uma ideia dos principais nomes do mundo relacional. De um lado, gigantes comerciais como a Oracle e o SQL Server, feitos para grandes corporações. Do outro, os campeões do código aberto como o Postgre e o MySQL, que dominam o desenvolvimento para a web. A escolha, como dá para ver, é sempre estratégica. E isso nos leva ao ponto central da nossa conversa de hoje. Com tantas opções na mesa, a pergunta certa não é qual é o melhor banco de dados, e sim qual é o melhor banco de dados para este projeto específico. Hoje em dia, essa escolha geralmente se resume a duas grandes filosofias. De um lado, os bancos de dados SQL, que são a escolha ideal quando a estrutura e a consistência dos dados são inegociáveis. Do outro, os bancos NoSQL, que são imbatíveis quando a prioridade máxima é velocidade e a capacidade de crescer massivamente, lidando com volumes de dados que antes a gente nem imaginava ser possível. E no final, tudo se resume a essa pergunta. A escolha entre uma estrutura garantida e uma velocidade massiva não é só uma decisão técnica, ela define o futuro de qualquer projeto digital. Saber responder a isso é o que separa uma boa ideia de uma solução que é realmente poderosa e duradoura. E essa resposta, bom, ela muda tudo.